Então, a Páscoa, que significa Pessa em hebraico, para o português é passagem, ou passar por cima. Porque depois da celebração da Páscoa, Deus falou o que para eles? Quando vocês terminarem de celebrar, o anjo da morte vai passar e os egípcios vão expulsar vocês do Egito. E aí todos vocês vão embora do Egito. E aí todos os anos, Deus estabeleceu uma data, e vocês vão celebrar a Páscoa para se lembrar de onde eu tirei vocês. Então, a Páscoa do Antigo Testamento era um ritual para lembrar o povo judeu de onde Deus tinha tirado eles. Não esquece. Por quê? Porque eles iam morrendo, obviamente, e as gerações futuras não poderiam se esquecer que um dia eles foram escravos e que a mão do Senhor os tirou da terra do Egito e os colocou na terra de Canaã. Por que nós não celebramos a Páscoa? Primeiro, porque a gente não é judeu. O judeu que a gente chama de ortodoxo, que é aquele judeu que guarda a lei de Moisés, que é aquele que guarda o sábado, que tem até os cachinhos, que usa o quipá, aquele judeu que não senta com o gentil, que somos nós. Se você não é de pai e mãe judeu, você é gentil. O judeu ortodoxo, ele não acredita que Jesus é o Messias. Então, na cabeça dele, Jesus ainda não veio, ele está aguardando ainda a vinda do Messias. Por essa razão, que o judeu tradicional, ele comemora a Páscoa. Com ovinho de chocolate? Não. Cantando para as crianças? Coelhinho da Páscoa? Não. É essa Páscoa bíblica, que é o cordeiro, as ervas amargas e o pão sem fermento. Pastora, mas está errado. Se você analisar que Deus fechou o entendimento deles para que a graça nos alcançasse, está dentro da normalidade. O que é isso? Quando Jesus voltar para buscar a igreja, o tempo da graça se encerra, ou seja, a salvação para mim e para você que não é judeu, ela existe agora, enquanto Jesus não voltou. Depois que Jesus voltar, a Bíblia diz que o tempo da graça se encerra. E aí Deus vai olhar só para o judeu. Daí você vai entender por que o judeu ainda comemora a Páscoa do Antigo Testamento. Porque durante o rito da Páscoa, o filho mais novo vai lá na porta ver se está vindo Moisés ou Elias. Porque na concepção judaica, e ela é bíblica essa concepção. Lembra que lá no Apocalipse, quando a gente estudou o livro de Apocalipse com a bispa, lembra que lá em Apocalipse tem uma passagem falando que vai vir duas testemunhas, e essas duas testemunhas vão pregar para os 144 mil. Olha eu teologizando hoje na igreja. Então, esses 144 mil são judeus. Essas duas testemunhas, pela descrição, você entende que é Elias e Moisés. Por que você entende que é Elias e Moisés? Porque lá João fala assim, que um fez cair fogo do céu. Quem orou e Deus mandou fogo do céu? Elias. E o outro transformou água em sangue. Quem transformou a água do Nilo em sangue? Moisés. E quais são os personagens bíblicos que a Bíblia diz que não morreu? Só tem 3. Um é Enoque, que a Bíblia não dá mais nenhuma informação a respeito, que andou com Deus e Deus o tomou para si. E os outros 2, que a Bíblia diz que não morreu, foi Moisés, que foi escondido dentro dele, e Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo. A Bíblia diz que eles vão voltar, e eles vão testemunhar para o povo judeu, que aquele Messias que eles renegaram a vida inteira, que aquele Jesus que eles negaram a vida inteira, era o Cristo Salvador. Por isso que para o judeu ortodoxo, está normal ele guardar a Páscoa. Então, pastora, se a gente não guarda a Páscoa, a gente faz o quê? A Páscoa judaica, ela existiu, vamos dizer assim, até Jesus vir. No teu momento que Jesus vai parar e vai falar assim, cumpre em mim hoje a palavra do profeta. E aí ele se torna, eu estava até lendo hoje, eu estava meditando junto com a leitura da igreja, e eu estava meditando hoje em Pedro. Gente do céu, eu li agora à tarde. É Pedro que a gente está, né? Depois de Tiago. Eu estava meditando e lá fala assim, ó, que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Então, aquele Cordeiro lá do Antigo Testamento, que foi morto, que era morto em toda a Páscoa, para relembrar que o povo tinha saído do Egito, aquele Cordeiro, ele simbolizava Jesus.
Tanto que você vai olhar, gente, o Antigo Testamento inteiro, ele vai apontar para Jesus o tempo todo. Aquele cordeiro simbolizava Jesus. Quando Adão e Eva pecam, e eles colocam folhas para cobrir a nudez, e aí Deus chega e Deus faz o quê? Deus providencia uma pele de animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Aquele animal foi a primeira morte. Foi o primeiro momento em que Deus vai sacrificar alguém para cobrir a vergonha de um outro. Aquele animal já tipificava Jesus, que cobriria o pecado da humanidade. Quando Abraão vai subir, e Deus pede Isaac, e aí Abraão sobe no monte, e ele está lá para sacrificar Isaac, e o anjo brada para ele, não precisa matar, agora eu vi que você temes a Deus, e tarará. Ele olha para o lado, ele vê o que no meio de um arbusto? Um cordeiro. Aí ele vai lá e o anjo fala, pega esse cordeiro e imola ele. O que significava aquilo? Deus já estava dizendo, olha, esse cordeiro ele tipifica, simboliza o Cristo que virá e ele se tornará o cordeiro. Então, quando Jesus vem, Jesus ele chega a celebrar a Páscoa, porque ele era judeu, humanamente, ele estava no contexto judaico. Mas você vai lembrar que na última reunião de Jesus com os discípulos, ele fala assim, ó, vão a tal cidade, procurem tal homem, ele tem um lugar, você vai pedir esse lugar emprestado, você vai pedir um jumento emprestado, lembra? E vocês vão reunir, e ali eu vou celebrar a Santa Ceia. E aí Jesus vai falar assim, no momento da Santa Ceia, ele vai dizer o seguinte, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E aí ele vai dizer, vocês vão ter que fazer esse rito da Santa Ceia todos os dias até que eu volte. Então, a Páscoa, para nós, ela é a Santa Ceia, ela foi substituída pela Santa Ceia. Por quê? Porque somos gentios, entendemos que estamos no tempo da graça, cremos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, só explicando, existe a Páscoa judaica, que é cumprida até hoje pelo judeu, porque ele não acredita que Jesus veio, então está dentro da normalidade. E existe a Páscoa de ovo de Páscoa, que aí é outro contexto, que é um paganismo que entrou e depois virou uma questão comercial e está aí até hoje. E o que nós celebramos cristãos, nós cristãos celebramos todos os meses, ao nos assentarmos à mesa da Santa Ceia, é a Páscoa. Só que o nosso Cordeiro já veio, ok? Então, por isso nós não comemoramos a Páscoa. E aí me perguntaram assim, pastor, mas por que o povo faz isso tudo? Gente, isso são dogmas. O que é dogma? Costume. Porque se você for pegar e trazer para a Bíblia, não tem base, não tem embasamento bíblico. Nem falar que Jesus morreu na sexta-feira, você não pode afirmar. Primeiro porque a contagem de horário, a contagem judaica é diferente da nossa. Para o judeu naquela época, o dia começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Então tá, Jesus ficou 3 dias morto. 3 dias em qual contagem? No gregoriano, que é o nosso, horário de 24 horas, ou no judaico? Segundo que o primeiro dia da semana para o judeu não é o domingo. O primeiro dia da semana para o judeu é o descanso, é o sábado. Para ele é o sábado. Então Jesus para o judeu, se ele fosse crer em Jesus como Messias, Jesus não teria ressuscitado no domingo, ele teria ressuscitado no sábado, dentro da contagem judaica. Então por isso que a gente nem entra nessas questões, porque não bate. O importante é que Jesus veio, morreu, ressuscitou e reina, como a gente cantou aqui na canção, reina para sempre, amém? Pronto. Tive que comentar, porque vai que tem dúvidas. Qualquer coisa me manda um zap que eu te respondo. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre invista os valores de Deus na sua casa. Nós vamos falar sobre valores hoje. E antes de eu citar um texto aqui, eu quero explicar para você algo que, quando a gente fala de valores, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo hoje, é um tema bem relevante. Por quê? Porque quem já tem uma certa idade já percebeu que hoje em dia muitos valores que nós tínhamos há um tempo atrás estão se perdendo, sim ou não? Muitos hábitos que eram positivos, que nós tínhamos na época de criança, já não tem mais hoje. Vou falar um valor aqui, eu não vou entrar no mérito se é certo ou errado, só para você entender como os valores estão se perdendo. Quem é da época que tomava benção de mãe e pai? Hoje em dia, não existe mais. Quem é da época que o pai era o primeiro a se servir à mesa? Não era? Primeiro era o pai.
que a melhor parte era, entendia-se que a melhor parte era do pai. Por quê? Porque ele é o provedor da casa. São valores. Valores que foram se perdendo ao longo do tempo. Hoje, gente, eu não estou aqui para entrar no mérito se é certo ou errado, eu estou só falando como os valores inverteram. Antes era o pai que comia primeiro, né? Hoje é as crianças que comem primeiro. Se sobrar um grão de arroz, a mulher pega por último. Mas não é? Primeiro come as crianças, e se sobrar vai para o pai, aí a mulher olha na panela, a rapa que tiver lá é dela. E olha lá, que às vezes ela está tão cansada que ela larga a mão e vai dormir, dependendo da situação. Os valores hoje estão mudados. E é interessante quando a bispa me deu esse tema sobre valores, porque esses dias eu estava analisando o quanto a nossa sociedade perdeu os seus valores. Perdeu noção de que é valor, perdeu noção do que é respeito. E é importante você entender isso, porque uma das estratégias do inferno para entrar na minha e na sua casa é justamente deturpando os valores, não necessariamente, propriamente, os valores de Deus. Por exemplo, nós vivemos numa cultura, nós brasileiros, nós vivemos numa cultura judaico-cristã. O que é isso, pastora? A nossa base, os nossos valores, eles são fundamentados no judaísmo e no cristianismo, porque o cristianismo saiu de dentro do judaísmo. Então a gente tem aquela visão de respeito ao mais velho, não tem? Se você parar para analisar as próprias escrituras, Deus vai estabelecer valores, quando Ele vai colocar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são princípios de valores que Deus falou. Olha, você não pode cobiçar o que não é teu. Você não pode pegar o que não é teu. Você não pode pôr o olho no que não te pertence. Você não pode bater no teu irmão. Você não pode roubar. Você não pode matar. São valores, juízos de valores que Deus colocou sobre o povo. Por quê? Porque Deus estava pegando um povo que era escravo. E agora aquele povo ia se tornar uma nação independente, ou seja, não ia ter nenhum jugo sobre eles. E Deus precisava ensinar aquele povo sobre respeito. Deus precisava ensinar aquele povo a viver em sociedade. Porque imagina o mundo, se não tivesse, acho que o pastor Eduardo falou isso essa semana, na quarta. Imagina como seria paraíso sem regra nenhuma, sem lei nenhuma. Já pensou? Ninguém é dono de nada, tudo é de todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém. Você já imaginou que loucura que ia ser? Então Deus fez o quê? Bom, para que haja entendimento, para que o povo viva de maneira saudável, eu vou estabelecer leis. E você pode reparar que os 10 mandamentos, os 2 primeiros vai girar em torno de Deus, o resto vai girar em torno de viver em sociedade. Não faça isso, não faça aquilo com o próximo, por causa do próximo, olha o próximo, cuidado com o próximo. Por quê? Porque Deus queria ensinar valores. E hoje em dia, uma das táticas do inferno é destruir. E eu pesquisei o significado da palavra gramatical. Gramaticalmente falando, valor significa apreço ou estimação por algo ou por alguém. Valor é diferente de preço. Eu sei que quando você fala, parece que é a mesma coisa, não parece? Qual que é o preço disso? Qual que é o valor disso? Qual que é a diferença de preço e de valor? Alguém sabe? Preço é quando alguém põe um preço. Entendi, eu entendi o que ela quis dizer. Alguém mais? Qual que é a diferença de preço e de valor? Valor você não pode pagar, preço você pode pagar. Preço, ele é definido pelo mercado. A gente está vivendo assim um dos momentos mais terríveis para comprar moto. Quem está atrás de moto sabe o que eu estou falando. Sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque você olha lá, tabela FIP. Lá na tabela FIP, a bis está custando 12 mil. Mas o mercado
por uma questão de tá faltando moto no mercado, o mercado determinou que a Bis está saindo por 13, 14 mil. Então, o mercado estabeleceu que é 13, 14. Mesmo não valendo aquilo, o mercado vai lá e taxa. Custa tanto, você quer pagar bem, você não quer amém. A gente está vendo muito disso, não sei se você percebeu, no nosso dia a dia. Quem aí já foi no mercado e falou, sangue de Jesus? Já teve vontade de devolver um pouco de mercadoria ali, não devolveu de vergonha. Vocês repararam, tanto que o mercado, supermercado, subiu. Se você perguntar, pastora, está certo subir? Não, é que o mercado, ou seja, não o mercado, o supermercado, mas o brasileiro, os brasileiros, donos de estabelecimento, olhou e determinou, o arroz vai custar X. Você vê muito isso na gasolina aqui em Paraíso. O mercado determinou que a gasolina vai subir 30%, 40%, todo mundo sobe. Você quer pagar bem, você não quer andar a pé, se vira. Só que a gente está aceitando pagar, e aí é um problema. Já notou que a gente está... Esses dias eu vi um rapaz falando uma coisa que eu falei, a mais pura verdade. Foi até o nosso professor de violão. Alguns anos atrás, só por algumas posturas da dona Dilma, levantou um povão, né? O gigante acordou. Vocês lembram disso? O gigante acordou e o povo foi para a rua com bandeira do Brasil. Gente, eles estão roubando a gente na cara dura. E cadê o gigante? Agora que o gigante tinha que brigar pelo preço mais justo das coisas. Você não vê o povo. Pelo contrário, se falar que vai acabar a gasolina, forma-se filas e mais filas e mais filas. E salve-se quem puder. Se a pessoa puder encher todos os tanques dos carros e ainda encher todas as garrafas que tem na casa dela, ela vai encher. Enfim. Então, preço é determinado pelo mercado. Valor é diferente. Valor é determinado pelas vantagens que aquilo vai me trazer. Então, eu até coloquei um exemplo ali, pelas vantagens ou pelo significado que aquilo tem para mim. Por exemplo, você pode ir numa loja e comprar uma calça de R$15. Pode ou não pode? Acho que não tem mais não, mas vamos supor que ainda tenha. Está barato, o preço foi determinado que é 15, ok? Você pode comprar uma calça de um valor mais alto, de R$300. Daí tem gente que pensa assim, nossa, mas que bobeira, a de 15 veste igual a de 300. Mas se você for olhar uma coisa chamada custo-benefício, de repente, de 300 é mais negócio. Porque ela vai durar mais do que a de 15. Adianta eu comprar uma de 15, cada semana de 15 em 15. O que saiu mais caro? Então, o benefício, de repente, da mais cara, me vai sair muito mais lucrativo do que comprar baratinha. Mas um exemplo que eu quero colocar de valor, que Deus colocou no meu coração na hora, é de carro. Para nós, mulheres, que não ligamos para carro clássico, para não falar carro velho, que mulher aqui pagaria 50 mil num Fusca? Que homem aqui pagaria 50 mil no Fusca, dependendo do Fusca? Por quê? Porque muitas vezes você olha, para a gente que é mulher, a gente olha e fala assim, gente, mas como é que pode? Você passa na porta dos estabelecimentos, né, você fica assim, nossa, esse carro deve ser baratinho. Gente, é 30 mil, 35 mil, aí você fica, gente, mas o que esse Fusca tem? Ele tem um valor para o dono dele, que foi do meu avô, do meu tataravô, do meu sei lá quanto avô, porque esse Fusca veio da guerra, porque esse Fusca carregou todo mundo da Europa para cá, porque esse Fusca, nós morou dentro desse Fusca, sei lá. Vai ter uma história por trás daquele Fusca, e óbvio, o ano do Fusca. Quantos dele existem no mercado? De repente, ele é o único modelo que resistiu até hoje. Tudo isso vai determinar valor. Tudo isso vai... E tem coisa que é impagável, concorda? Tem coisa que você vai conversar com a pessoa, você me vende, ela fala, isso aqui é inegociável. Porque isso aqui não tem preço que pague, porque o valor que isso tem para mim, dinheiro nenhum consegue pagar. Esse é o sentimento que Deus espera que eu e você tenha em relação à nossa família. Eu não vou perguntar para você se você venderia a sua família. Espero que não. Se te oferecesse um valor significativo pela tua mulher, você venderia ou não venderia?
Se o povo no Brasil tivesse a cultura do egípcio, a cultura egípcia é, você está lá fazendo turismo. Se um egípcio achar a tua mulher bonita, ele pergunta se você quer vendê-la. Tem marido que quer falar, ô pastor, olha, acho que é um negócio, viu? Eu volto para casa com dinheiro no bolso, da larga essa mulher aqui para trás, a quilômetros, quilômetros, quilômetros de distância de mim. Misericórdia, irmão. Pode pensar isso não. Deus, Ele deseja que eu e você venhamos a olhar para a nossa casa e vermos valor nela. Ou seja, nada e nem ninguém pode pagar pela minha família. Porque quando uma coisa é valorosa para você, você guarda. Com muito cuidado. Hoje em dia não tem muito disso, né, gente? Mas antigamente, você pegava aquelas senhorinhas, né, a avózinha, ela tinha uma correntinha de ouro, e às vezes nem era assim, vender assim, por ourives não dava nada, mas tinha um valor sentimental, vai. E aí passava para a netinha, né? Aí você guardava, era aquela joia que você usava de vez em quando, porque tinha um valor emocional. Gente, Deus espera que eu e você olhemos para a nossa casa com esse mesmo olhar. Eu preciso guardar a minha família. Eu preciso guardar o meu casamento. Eu preciso guardar os meus filhos. Eu preciso guardar o meu lar como algo valioso e precioso que Deus me deu. Só que a única maneira de conseguir guardar a minha família como algo precioso, como algo valioso, é se eu entender o valor que Deus tem dentro dela. Se eu não tiver o entendimento que a minha família é algo dado pelo Senhor. Gente, o pessoal fala de casamento, mas vamos ser honestos. Quem inventou o casamento? Quem inventou o casamento, gente? Hã? Deus. Deus viu Adão lá sozinho, cabisbaixo, andando no jardim, olhando a bicharada, tudo com a companheira. Passarinho com a passarinha. Sei lá o que passou na cabeça de Adão. Mas a Bíblia diz que não havia na criação nada que pudesse ser compatível com Adão. Deus fez o quê? Adão, deixa eu dar um trabalhinho para você. Você está vivendo uma vida muito tranquila e sossegada no Éden. Deixa eu tirar um pouco de sua paz. Providenciarei uma mulher que falará o tempo todo da sua cabeça. Dorme, homem. Aí Deus desmaia Adão e faz Eva. Eu fico imaginando a cara de Adão quando ele acordou. Aquecer, que não calava a boca. Porque, gente, é verdade. Porque Adão estava acostumado no jardim, só ele e os bichos. Então, certo, de vez em quando ele trocava umas ideias com os animais, sei lá se os animais falavam alguma coisa. De repente ele dorme, acorda, tem um ser humano parecido com ele. Vai que não cala a boca mais. Eu acho que, gente, eu reconheço que mulher fala muito. Eu acho que é por isso que Deus falou assim, ó, Adão, primeiro você vai dar nome para os bichos tudo, depois eu crio mulher. Porque, gente, você já imaginou o fervo que ia ser Adão tentando pôr nome nos bichos com Eva do lado? Adão, esse bicho vai chamar, não vai não, porque esse aqui tem cara de outra coisa. Deus falou, deixa eu já resolver aqui a demanda, porque ela já vem com o negócio mais ou menos pronto. Mas quem inventou o casamento foi o próprio Deus. E eu estou falando isso por quê? Porque o inferno, ele quer desconstruir na minha e na sua mente os valores que Deus estabeleceu. Então, muitas vezes ele fala assim, não, você não precisa cuidar, você não precisa zelar, você não precisa se esforçar. O mundo hoje coloca como uma coisa terrível casar. Não, você pode ter um relacionamento aberto. Você pode ser todo mundo ser seu. Você não precisa ter um compromisso. Tem casamentos. Já chegou aqui para isso, quer sabendo? E olha que aqui as coisas demoram um pouco para chegar. Tem casamento que eu caso com o Maelzinho mora na casa da mãe dele e eu na minha casa. Mas nós é casado. Mas cada um no seu quadrado. Por quê? Não, porque a convivência. Mas Deus fez o casamento justamente para ensinar a gente a arte da convivência. Deus estabeleceu a família justamente para nos moldar na arte da convivência. Então a primeira coisa que você precisa entender no seu coração é: se eu quero
que a presença de Deus se estabeleça dentro da minha casa, que o meu lar, que a minha família seja uma família abençoada, primeiro mude a sua visão em relação ao seu lar. E entenda que esse lar foi algo que Deus te deu de valor. E que eu preciso me esforçar e o meu marido vai ter que se esforçar. Eu vou ter que fazer a minha parte, ele tem que fazer a parte dele, para que esses valores do reino permaneçam dentro da minha casa. Porque o inferno tem desconstruído completamente a questão dos valores. Eu comecei falando de casa, mas eu vou ampliar aqui. Daí eu estou orando, termina esse culto, eu falo, Deus, eu quero os teus valores dentro da minha casa. O que é o valor de Deus dentro da minha casa? Como que eu estabeleço? Quais são os valores de Deus que eu posso estabelecer dentro da minha casa? Os valores de Deus é a própria presença dEle. É a própria unção dEle. Agora, como que eu vou estabelecer os valores de Deus dentro da minha casa, que é a presença dEle, sem considerar, Rosa, o que entra na minha casa? Daí começa a pergunta do Senhor para nós. O que é que você escuta? Porque a gente vive uma fase do cristianismo em que as pessoas, Patrícia, acham que é só orar. Deus abençoa, Deus liberta, Deus toca o fulano, transforma o ciclano, muda a vida de Bertano. Amém. Eu tenho que orar? Tenho. Mas qual é a minha ação no meio disso? Qual é a minha decisão no meio disso? O que é que eu estou deixando entrar dentro da minha casa? O que é que eu estou deixando entrar dentro da minha vida? Se as palavras são sementes, quais são as sementes que estão sendo liberadas? Porque tudo isso vai determinar se os valores da glória e da presença de Deus vão se estabelecer ou não dentro da minha casa. Porque não adianta eu orar, e eu vou bater muito nisso hoje, porque a gente vive a época do relativismo espiritual. Tudo é relativo. Nada mais é pecado. Nada. Se você fala que uma coisa é pecado, você é extremista. Não, pastora, isso é muito extremismo. Deus quer o meu coração. Eu vou falar uma frase que eu tive um pastor que falava isso. Se Deus quisesse o coração do homem, Deus tinha feito só uma bolinha, com 2 olhos, uma boca, uma perninha andando, gente. Que é o coração, tá? Deus não teria feito tudo. Não é não? Ele faria só a bolinha, com 2 olhinhos, a boca, 2 perninhas, Fabiola. Ia ser coisinha, 2 coisinhas pequenininhas, assim, um negocinho pequenininho andando para a rua, que é o coração, pronto. Deus não quer, gente, quando a Bíblia fala que Deus quer o meu coração, Ele está dizendo o seguinte, o coração é a sede das minhas decisões, das minhas vontades, das minhas emoções. Ele está dizendo o seguinte, eu quero a tua vontade para mim, eu quero o que te motiva para mim, eu quero o que te governa para mim, me dá o seu coração, ou seja, me dá você para mim. Nesse tempo todo de cristianismo que eu tenho, meus 35 anos de igreja, eu nunca vi uma época em que as pessoas relativizam tanto o evangelho como hoje. Tudo não tem nada a ver. Não, pastora. Não tem nada a ver eu fazer isso daqui. Não tem nada a ver eu escutar isso daqui. Não tem nada a ver. E aí eu estou lá, e eu estou falando sobre casa. E eu estou lá, Senhor, e implanto o teu reino dentro da minha casa. Aí eu ligo o rádio, aquelas músicas. Só a graça de Jesus. E aí Deus olha e fala assim, uai, o que você ora não condiz com a sua ação. Você quer a minha glória, você quer os meus valores, mas você escuta música que deprecia a mulher. Que coloca a mulher como um objeto. O que você coloca diante dos seus olhos? Deus, eu quero uma casa abençoada, eu quero ter o Espírito dentro da minha casa, mas você coloca diante dos seus olhos coisas que Deus não abomina, que Deus abomina, que Deus desagrada. Não, pastora, mas isso não entra dentro de mim. Quem falou? E lá o diabo está preocupado em entrar dentro de você, se ele estabeleceu o reino dele dentro da nossa casa. Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. Os nossos filhos pequenos, eles copiam o que a gente fala ou o que a gente faz? O que a gente faz. Eu estou te dando esse exemplo, por quê? Porque você pode até achar que aquilo não está te influenciando, mas está.
E talvez pior, talvez aquilo não esteja me influenciando, mas está influenciando meus filhos. E aí? E aí que eu preciso parar e pensar, o que está entrando na minha casa, o que os meus filhos estão assistindo, o que os meus filhos estão ouvindo. A gente vive um momento que você não consegue mais pôr um desenho para uma criança em paz mais. Não consegue. Porque antigamente, as mensagens eram subliminar. Você pescava, hoje está descarado. Eu estava vendo uma matéria antes de vir para a igreja, eu vi na parte da tarde. Uma grande produtora de desenhos mundiais, ela falou, a presidente dessa companhia estava dizendo o seguinte, que 90% dos personagens dela são assexuados, ou seja, não tem um sexo definido. E que nas próximas produções ela vai começar a colocar a linguagem de gênero. Todos. Elos. Ou seja, não existe, você não nasce com o sexo definido mais. A pergunta de Deus é, eu e você estamos cuidando dos valores de Deus dentro da nossa casa? Porque, irmão, vamos falar a verdade, muitas vezes nós estamos dormindo nas cordas e o diabo está entrando. Ele está entrando pelas músicas, ele está entrando por um programa de televisão, ele está entrando pelas roupas. A bispa pegou pesado, que dia que foi? Que a gente até comentou, quarta passada? Sexta. E ela até falou assim que o povo ficou meio chocado, que a gente aqui do púlpito, a gente vê as reações, né? E ela pegou pesado, mas ela está certa. Que ela deu um exemplo, que ela falou assim, muitas vezes, hoje em dia tem muitas prostitutas gospel. E tem mesmo. A minha roupa não me salva, mas ela diz muito sobre o meu caráter. Tem gente que fala assim, mas Deus não está preocupado com a minha vestimenta, mas você vai andar pelado para a rua? Eu coloquei no grupo dos jovens um short lá, todo retalhado. No dos jovens eu posso colocar essas coisas. Eu falei assim, gente, quando você acha que você viu de tudo. Gente, o short era uma calcinha jeans, que lá não é short, era uma calcinha jeans, toda retalhada. Mas por que usar? Quando a gente fala que os valores estão sendo deturpados, é que até um tempo atrás, existisse uma consciência de respeito, dependendo do lugar que você ia entrar, não existia? As pessoas tinham nossa, eu não posso ir vestido assim, em tal lugar. Gente, a consciência era tão maluca, que as pessoas mais velhas, por exemplo, às vezes o neto fumava. Se ele chegava na casa da avó, ele não fumava lá, por respeito. Não posso. Hoje em dia, até joga na cara da gente. Hoje em dia, os estabelecimentos têm que colocar uma placa lá, falando que é proibido fumar, porque as pessoas perderam a noção de educação. É igual música. Eu li lá, não existe funk ruim. Estava falando. Ruim é você achar que todo mundo é obrigado a escutar a porcaria que você escuta. Eu acho que isso vale para qualquer estilo musical, sabia? Não só para funk. Perdeu-se a noção de respeito, perdeu-se a noção de lugar. E eu estou falando de coisas gerais, que quando você começa a olhar para dentro de você, e você começa a olhar para dentro da igreja, você percebe que essas coisas estão alcançando a igreja. Estão ou não estão? Antigamente você conhecia um crente pela conduta dele. Hoje em dia, essa pessoa fala que é crente, você choca. Você fala, crente? Porque a vestimenta, é o comportamento, é o linguajar. Cadê os valores do reino? Onde é que está? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não serviria para pastorear famoso. Sabe esse povo famoso? Eu não ia servir. Porque eu ia falar, é pecado. Se você não mudar de vida, você vai para o inferno. Porque tem gente que ainda acredita. Não, mas a Simone cantou sobre as águas, pastora. Então eu posso escutar Simone e Simaria. Vai, escuta. Escuta até arrebentar o som. Saiba que você vai fazer companhia com ela nas regiões de baixo. Não, porque eu já li gente falando assim, não, mas ela pode. Gente, isso aqui não mudou não, viu? Não é o que um famoso fala, famoso, que determina se eu entro no céu, o que Deus falou. Ai, pastora, a senhora está sendo preconceituosa com o mundo sertanejo. Gente, vamos combinar. Eu aceitar na minha casa música que fala de prostituição, de adultério,
De traição. O que mais? De bebedeira. Fala para mim o que isso acrescenta. No que isso te edifica. O problema não é escutar música, gente. O problema é as músicas. E eu não sei se você sabe disso. Já faz pelo menos uns 30, 40 anos que está sendo implantada uma mentalidade deturpadora. Vou falar de nível de Brasil. Dentro da mentalidade dos brasileiros, para quê? Para que as pessoas não pensem, para que as pessoas não raciocinem e eles estabeleçam a mentira que eles quiserem. No caso, eles, o inferno. É isso. Esses dias eu vi uma publicação da prefeitura. Eu quase comentei, eu me arrependi de não ter comentado. Levaram a professora de dança lá numa creche. Foi no final do ano passado. Para dançar. Até aí. Para ter um dia de diversão com as crianças. Beleza. Gente, na hora que eu pus o áudio. Senta. Eu falei, quê? Você vai pôr esse lixo para criança de 3, 4, 2 anos. Com coreografia. Ela perdeu a noção. E eu estou falando isso aqui no púlpito, por quê? Porque nós que temos filhos, precisamos estar atentos a isso. Não, e o pior foi as mães. Ai, que lindo. Amei a iniciativa da prefeitura. Eu amei a iniciativa de pôr música. Acho bacana a iniciativa das crianças ter um momento de diversão. Mas, põe uma galinha pintadinha. A galinha pintadinha. Põe uma coisa de criança. Hoje eu estou errada. Primeira coisa, tá? Meu marido aqui que não me deixa mentir. Primeira coisa que eu perguntei quando eu fui na escola, que vocês põem música para as crianças? Põe. Que música que vocês põem? A gente põe patati patatá, galinha pintadinha. Vocês não põem música de adulto, não, porque agora tem conteúdo adulto mesmo, as músicas de hoje. Totalmente, maior de 18. Porque as letras, ela falou, não, a gente não põe, não. Muitas vezes nós estamos atentos aos nossos filhos, quando eles estão no nosso entorno, mas você já parou para observar, quando eles não estão tão próximos, o que eles estão vendo, com o que eles estão andando, o que eles estão escutando, o que eles estão fazendo. É responsabilidade minha. Eu fico chocada quando as mães falam assim, meu filho adolescente não quer ir na igreja, ele não vem. Quer? Com a minha mãe e meu pai não tinha essa. Pastora, mas é outra geração. Gente, tem coisa que eu concordo que essa geração é um pouco mais trabalhosa. Mas eu preciso me impor, porque Deus vai cobrar de mim. Eu vi o pastor José Gonçalves fazer uma declaração que eu quero compartilhar para quem é pai e mãe. Ele falou assim, eu ouvi esses dias uma pessoa falar assim, ai, filho dá trabalho. Não, filho não dá trabalho, filho é o trabalho. Ele não te dá, ele é o trabalho em pessoa. É o trabalho. Porque você vai ter que cercar no sentido de acompanhar, ver o que está fazendo, deixando de fazer. Ai, que bobeira, pastora. Ele já é um adolescente, mas é nessa fase, meu filho, que você tem que estar com a antena mais ligada ainda, viu? Olha, você tem uma fase que a gente tem que passar no joelho, é a fase da adolescência. Entrou nos 11 anos, você já vai para o joelho. Já vai para o joelho e já começa a fiscalizar. Estou mentindo? Porque, gente, é uma fase. O adolescente, ele é um ser que ele não sabe o que ele é. E nem a gente sabe o que ele é. Isso é o pior. Porque é verdade, porque quando é criança, você trata como criança. E ele se vê como criança. Quando ele é adulto, mais jovem, você trata como adulto. E ele se enxerga como adulto. Mas o adolescente, ele está naquela, Flaviane. Ele não é nem criança e nem adulto. Então ele te pede para fazer um trem, você não deixa. Não, você não tem idade para fazer. Aí ele é criança demais para determinadas coisas e grande demais para outras. Aí ele fica naquela, eu sou o quê? Dentro da minha casa. E aí ele fica um ser meio solto dentro de casa. E esses dias eu estava orando pelos adolescentes, e eu estava falando com Deus, porque eu me lembro da minha adolescência. Não existe uma fase mais complexa do que a adolescência, sabia? Porque como o adolescente, ele não sabe quem ele é, ele não sabe. Ele tende a se adaptar ao meio. Então ele vai procurar um grupo que me aceite. E aí que mora o perigo. Por quê? Porque ele começa a ver um grupo e de repente aquele grupo não é o grupo que vai fazer ele crescer. Não é o grupo que vai edificar a vida dele. E aí é onde entram os valores de Deus que eu implantei desde pequeno dentro dele. Quando a Bíblia fala assim, ó,
criar o menino no caminho que deve andar, porque crescendo não desviará. A Bíblia não está dizendo que a criança nunca vai sair da igreja. Mas quem cresceu na igreja e desviou, sabe o que eu estou falando. Você está no mundo, a palavra martela você, dá até raiva. É na hora lá, dá raiva. Você está lá no meio do fervo do pecado. Lá vem o Espírito Santo com a mensagem bíblica. O que você está fazendo aqui? Você sai, Espírito Santo, deixa eu curtir. Aí lá vem ele de novo, esse no lugar. Alguém aqui já passou por isso? Alguém se identifica? Incrível. A palavra não sai. Gente, ela te alcança. Quantas vezes eu estava lá, né? Pronta para cometer o crime. E aí o Espírito Santo vinha e falava assim, você não nasceu para isso. O que você está fazendo aqui? Esse lugar não é para você. Gente, mas faltava eu ouvir audivelmente, esse lugar não é para você. E eu tentava me desvencilhar e lá vinha o Espírito Santo de novo. Eu amei que cor, eu vou embora. Eu fui embora para casa. É isso. Só que são valores do reino que são implantados desde pequeno. Estabeleça os valores de Deus dentro da sua casa, ou seja, o que está saindo lá dentro? Hoje em dia tem palavrões que são naturais. Tem ou não tem? O soda. O soda é um palavrão natural. Entendedores entenderão. A crentaiada, qualquer coisinha. Soda. Como se fosse. Irmão, é pecado, viu? É palavrão. É um palavrão mais moderno, mas é palavrão. Tem crente falando até baralho. Baralho. Entendedores entenderão. E acha. Está lá. Que? Você é crente. Ah, pastor, sabe como é que é, né? Eu sei. Gente, eu sou tão ligada com esses negócios do que eu libero, que eu não escondo de ninguém que eu torço pro Corinthians. Eu não canto tem música do Corinthians que eu não canto. Que eu não dá para cantar. E tem umas que não é nem pesada, não. Tem uma nova que o Corinthians inventou lá, que fala que ele é maloqueiro. Eu falei, eu não vou cantar isso nada, vou ficar liberando na minha vida que eu sou maloqueiro, sai fora. Ela, não, mas aí está lá, né, os meninos vão me acompanhar no jogo do Corinthians esse ano. Nós iremos conhecer a Arena Olímpica, olha eu, a Arena de Itaquera. Nós iremos, em nome de Jesus, voltaremos vivos, sãos e salvos, sem sermos assaltados. Um monte de medo, ainda mais que é na Zona Leste de São Paulo. Você nasceu lá, irmã, então vou levar a Priscila. A Priscila conhece a quebrada. Enfim. Não, pior, gente, pior que é muito difícil você torcer para esses times assim, porque o povo discrimina a gente. Mas vamos lá. Tem coisa que é perigoso. Tem coisa que eu não falo. Ai, pastora, mas todo mundo fala. Peraí, eu e você precisamos ter, no mínimo, um estalo do Espírito Santo. Falar, epa, o que está saindo da tua boca? Opa, volta atrás disso aí que você falou. Volta atrás desse comentário, volta atrás, muda esse tom de voz, muda esse costume. Se já sabe, vou falar uma coisa aqui, eu vou repetir o que ela falou. Na minha época, a gente não podia assistir novela. Né? Não que não podia assistir, mas né, os pastores malhavam as novelas. Né? Você, irmão, que deixa de vir na igreja para ver novela. E o brasileiro, ele era viciado em novela. Aí a novela meio que caiu, né? Hoje em dia o povo não liga para novela mais, certo? E aí eu vou confessar um negócio para vocês. Na minha adolescência eu assisti Rebelde. E eu gostava muito de Rebelde, mas eu assisti a primeira versão, a mexicana mesmo. E aí você vê como que os valores não saem da gente. A música falava que eles eram rebeldes, eu não conseguia cantar a música. Porque eu ficava assim, meu Deus, eu estou profetizando que eu sou rebelde, eu já não sou muito fácil. E eu ainda fico liberando essas palavras, eu não cantava. Mas eu assisti, Rebelde inteirinho. Aí passou os anos. Aí a Netflix comprou o direito e regravou. Aí o que veio na minha cabeça? Eu vou assistir, não é novela. Na hora que eu sentei, as pessoas falaram assim, desliga essa porcaria aí. É novela, só está na Netflix. Qual que é a diferença de um seriado para uma novela, gente?
Ai, pastora, eu não posso assistir novela? Não, a questão não é essa. Pastora, eu não posso assistir Netflix? Não, a questão não é essa. A questão é quanto de envolvimento, quanto de tempo eu dedico a isso em relação ao que eu dedico a Deus. Porque tem gente que maratona. O problema não é você assistir Netflix. Eu vou falar para você que é pecado você assistir Netflix. A questão é o que é que você está assistindo lá e quando do teu tempo o diabo está te roubando, está comendo ali pelas beiradas. Esse é o problema. Ao invés de eu estabelecer o reino de Deus dentro da minha casa, orando, meditando, lendo a palavra de Deus, compartilhando em família, um tempo de qualidade em família, eu estou fazendo o quê? É errado você ter Instagram? Claro que não. É errado você ter Facebook? Claro que não. É errado você ter Netflix? Claro que não. Errado é eu deixar aquilo que Deus me deu para cuidar de lado, para cuidar de outras coisas. Esse é o problema. Daí eu chego e falo, eu e minha casa, que é o texto que eu vou ler, que Josué vai chegar e vai dizer assim, olha, ele vai pegar o povo de Israel, eles estavam num pecado lascado, eles estavam numa situação complicada e eles se arrependem. E aí ele leva o povo ao arrependimento e ele diz uma frase, que você vê muito colado nos carros, nas casas. Portanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí a gente pega aquele louvor do André Valadão. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu acho que tem hora que o reino espiritual dá umas olhadas e fala assim, que essa gritaria aí dentro, faltando um matar o outro. Olha, eu imagino os anjos passando na porta de determinadas casas. Quando ele vê eu e minha casa, sabe quando dá aqui até que a chocada? Opa. Tem um vizinho lá do Planalto, que quando a gente tem reunião de pastor, a gente fica rindo. A primeira vez que a gente foi lá, tinha um funk lá arrebentando tudo. Que esse funk mais bonito do mundo. Aí passou umas 3 reuniões, nós voltamos, para a reunião de pastores, ele já estava escutando louvor. Olha, já evoluiu. Tem casa de crente que é assim. Ora toca louvor, ora toca uns trem que não presta. Ora eu estou crente, não, porque eu vou adorar a Deus. Ora está quebrando pau, uma gritaria danada, e ninguém entende ninguém, ninguém escuta ninguém. E eu quero que os valores de Deus sejam implantados dentro da minha casa. Eu quero que a presença de Deus se estabeleça dentro da minha casa. Sabe por que o lugar mais difícil de ser crente é dentro de casa? Porque lá não tem como a gente esconder, né? Que a gente é. Lá todo mundo nos conhece exatamente como somos. Por isso que é difícil ser crente dentro de casa. Porque fora de casa a gente põe uma máscarazinha, né? Chega aqui na igreja. Põe um coque na cabeça. Sou santa. Mas quando entra da porta para dentro, tira o coque. Troca as ferraduras, que comecem os jogos. Mas muitas vezes é. E Deus está olhando e falando assim, bom, se a tua casa, é a minha casa, né? No caso Deus falando para nós, se a tua casa tem que ser extensão do meu reino, tem alguma coisa errada. Se vocês não conseguem viver cordialmente, tem alguma coisa errada. Se vocês não tomam cuidado com aquilo que entra pela televisão, pelo computador, pelo tablet, pelo celular, pelas músicas, tem alguma coisa errada. Se você consegue escutar qualquer porcaria e aquilo não te incomoda, tem uma coisa errada. Eu sei que às vezes você trabalha em lugares que tem música o dia inteiro, você não tem escolha, é o estabelecimento. Mas você já notou que te incomoda? Tem coisa que te incomoda. Gente, eu vou falar por mim, tem coisa que parece que o meu espírito vai sair e vai voltar. Meu Deus do céu, porque eu não aguento aquilo. Aquilo me incomoda de tanta sujeira, de tanta imundície. Deus está olhando para nós essa noite e perguntando para nós, você tem investido os meus valores? A Bíblia diz assim, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que for de boa fama, tudo que edifica, nisso você deve pensar, isso você deve falar, assim você deve proceder. Essa é a palavra de Deus para nós. Agora, se nada me incomoda, quem tem filho agora sabe que é a época mais complicada. Ai, pastora, não é? É. Porque a gente que já tem uma certa idade, a gente não tinha tanta influência como tem hoje. Concorda? Qual era a nossa influência, gente? Power Rangers. O homem não era.
Jaspion, para os mais velhos ainda. As minhas influências da minha adolescente, Spice Girls. Eram essas influências que a gente tinha. Chiquitita. Agora, hoje em dia, olha o tanto. Malemar tinha uma televisão que pegava, aqui em Paraíso não pegava muitos canais, né? Então, você punha na Band, era futebol o dia inteiro. A Manchete, nem sei o que tinha na Manchete, quando pegava. Aí tinha a Globo e o SBT. Tanto que a minha geração, a galera dos 30 e poucos anos, era uma geração que a gente brincava até de noite. Por quê? Porque não tinha entretenimento. Até videogame era diferente pra gente. Eu sou da era do Super Nintendo. Eu tenho um Super Nintendo guardado. Relíquia. Não vendo, não negocio. Tem um valor. Tem um valor inegociável naquele Super Nintendo. E eu tenho o Mario World. A fita. Gente, era diferente. Eu jogava, mas quando a minha mãe falava para mim assim, Paula, eu não queria matar minha mãe, porque minha mãe falou para mim parar, igual hoje em dia. Que o menino matou o pai e a mãe. Não, matou a mãe e o irmão, tentou matar o pai, deixou o pai paraplégico, né? Deixou o pai paraplégico porque a mãe e o pai cobrou nota. Porque a mãe e o pai falou para ele que ele estava jogando demais e que ele tinha que ajudar em casa. A gente não tinha essas influências malignas nesse nível, gente. Tinha. Me ajuda, porque eu não lembro. Hoje, essa geração é a geração mais difícil, porque eles já nascem conectados, tá? É uma coisa que já vem na genética. E aí, eu e você, que temos filhos, temos um trabalho triplicado de arrancar os bichinhos da frente desses trem. E eles parecem que têm umas energias que parece que a gente não tinha tanta. É verdade, gente. Eu fico olhando, tem hora. Eu falo assim, gente, de onde saiu isso? Né, Flávia? E aí, quando você tem uns 3 filhos, parece que aí você fala, graças a Deus, veio tudo quietinho. Aí vem um. Tudo que nos outros 3 não tinha, vem no quarto. Só para desforrar. O que não veio para trás, vem no... Por isso mesmo que eu já fico com uma só, para não correr o risco. Sabe, como tem sido a nossa vida diante do trono de Deus, em relação à nossa casa? A pergunta de Deus para nós nessa noite é em relação ao nosso lar. Nós temos sido aquelas pessoas que falam, eu e minha casa serviremos a Deus da boca para fora, ou as nossas ações, ou as nossas posturas estão correspondendo ao que nós falamos. Se Jesus hoje encarnasse e dissesse assim, vou passar uma temporada na tua casa, você se sentiria à vontade para recebê-lo ou você fala, misericórdia? Não, Jesus, dá um tempinho aí que eu preciso organizar uns negócios aqui. Pensa comigo. Se Jesus hoje olhasse para você e falasse assim, vou passar um mês na sua casa, fisicamente, igual a Super Nani fazia. Que aí ia lá para a casa do povo, ficava lá olhando. E a criança fazia, acontecia, e subia, escalava, pulava do prédio, e a Super Nani só olhando. Vocês lembram? Os mais antigos vão lembrar da Super Nani. Se Deus fosse só Super Nani, fisicamente, e chegasse hoje e falasse assim, durante um mês passaria uma temporada em sua casa, o que ele encontraria lá? E eu vou te dizer uma coisa, ele faz isso todos os dias. A gente não canta, mesmo eu não vendo, há anjos ao meu redor? Você acha que os anjos é só para guardar a gente? Ai, que benção, pastora. Tem anjo para todo lado lá em casa, me guardando. Guardando e anotando também, porque tem os anjos de Deus, tem do diabo, gente. Aí tem lá um anjo do capeta, lá com o caderninho na mão. Bom, a Bíblia diz que ele nos acusa diante de Deus o tempo todo, então penso eu que ele anota. Está lá anotando. Ixi, ó, falou tal coisa. Pastor, mas tem que ser perfeito. Não, gente, a Bíblia diz que eu tenho que ser separado. Eu vivo uma busca. Eu vivo uma batalha diária. Você acha que é fácil você implantar valor? Ainda mais no mundo que a gente está hoje? Você fala que é errado, seu filho vai para a escola fala que não é. Você fala que existe menino e menina, a escola fala, não, não é não. Você pode ser o que você quiser.
E se eu e você não começarmos agora a abrir o nosso entendimento sobre o que tem entrado na minha casa, qual valor tem sido estabelecido, tem muito crente achando que a casa dele é governada pelo Espírito Santo de Deus, quando na verdade não é. Não é. Se Deus fosse escolher os frutos da nossa casa, do que ele se alimentaria? Isso vai determinar. Isso vai determinar. Nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa vida, a responsabilidade da nossa casa. Se você mora sozinho, se você tem família, se você mora com seus pais, se você é casado, seja qual for a sua condição, nós estamos num tempo em que nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa vida e começar a fazer uma análise do que nós temos achado normal, se é tão normal assim, do que nós temos achado que faz parte, se faz tanto parte assim. Porque parece que nós saímos de um extremo ao outro. O cristianismo viveu uma época que não podia nada, tudo era pecado, né? Agora partiu para uma fase que pode tudo. E Deus não está nenhum nem na outra extremidade. Deus, ele é equilibrado. Preciso olhar, peraí, isso aqui que está entrando na minha casa, isso aqui que está entrando na minha família, isso aqui que está entrando na vida do meu filho, deixa eu olhar, deixa eu observar, isso aqui que está entrando dentro do meu coração. Esse conselho que está entrando aqui. Essa pessoa que está entrando aqui, de onde vem? Por que está entrando? Qual é a conduta? Qual é a postura? O que é que essa pessoa está acrescentando? Eu preciso parar e fazer uma análise. Porque se aquilo que Deus me deu é valioso, e hoje nós estamos falando sobre os valores dele dentro da minha casa, eu preciso começar a entender uma coisa. Ele pedirá conta da nossa casa. E o que nós temos para apresentar? Um dia ele vai olhar para nós e vai perguntar para nós, o que você fez com a família que eu te dei? E aí? Ah, Deus, está tudo formado. Ótimo. Ai, Deus casou e teve 350 filhos e 950 netos. Ótimo. E nós temos 2 desafios. O primeiro é ser uma bênção nessa terra, em todos os sentidos da nossa vida. E o segundo é ser o que Deus estabeleceu para a gente ser. Ou, na verdade, o primeiro é ser o que Deus estabeleceu para a gente ser. Para quem é papai e mamãe, vai o último conselho aqui antes da gente orar. Quando a Bíblia diz que os filhos são como flechas na nossa mão, quem é que puxa o arco? Quem está segurando o arco? Nós. Onde os nossos filhos vão chegar, passa por nós. Nós estamos norteando eles. Pastor, eu não estou norteando nada, então começa a nortear. Porque começa a nortear. Porque chega uma hora que você começa a perceber, e depois de uma certa idade, a gente fica com isso muito claro dentro do nosso coração. A gente começa a perceber o quanto a nossa criação fala. Quem já andou um pouquinho na vida já percebeu isso. O quanto a nossa criação ou gera bloqueios, ou gera avanços. Tem muitas pessoas que são bloqueadas por conta da criação. Você não pode, você não consegue, nós não é nada, não é ninguém, isso não é pra gente, a gente não tem condição, e isso gerou uma pessoa insegura. Eu estou te dando um exemplo de coisas emocionais. E o diabo trabalha nas emocionais. Então, quando Deus fala assim, que os filhos são como flechas, Deus está dizendo o seguinte, ó, está na tua mão. Onde essa flecha vai chegar? Não é só orar para Deus abençoar, para Deus guardar, para Deus livrar. É orar e perguntar para Deus, Deus, onde que eu norteio? Para onde que eu direciono essa flecha aqui? Porque eu não sei onde o Senhor quer. Mas eu preciso permitir que Deus pegue a minha mão e norteie e direcione o meu filho e minha filha. Isso para quem é pai e mãe. Nossa responsabilidade é dobrada, triplicada. Isso significa que eles não vão errar? Lógico que não, gente. Isso significa que pode ser que lá no futuro eles não tomem uma decisão horrorosa? Claro que não, pode ser que tome, é um indivíduo. Mas o que foi plantado dentro do coração dele vai estar lá.